Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a confiança da indústria atingiu o maior patamar desde janeiro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa foi a terceira alta seguida do indicador. O índice de confiança da indústria, medido no país pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, cresceu 0,8 ponto de junho para julho. O indicador atingiu 108,4 pontos em uma escala de 0 a 200. Nessa terceira alta seguida, alcançou o maior valor desde janeiro deste ano. A alta foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que mede a confiança do empresariado da indústria brasileira em relação ao futuro, e que subiu 0,9 ponto. Já o índice da situação atual, que apura a percepção do empresariado sobre o presente, subiu meio ponto. Apesar da alta, houve uma desaceleração em relação ao crescimento de junho. As empresas ainda enfrentam um cenário de escassez de insumos, possibilidade de racionamento energético e alta incerteza econômica. Segundo a FGV, esses fatores tendem a limitar uma alta mais expressiva da confiança nos próximos meses. E o Fundo Monetário Internacional está mais otimista com a economia brasileira e aumentou a projeção de crescimento. A alta dos preços das commodities como soja e minério de ferro levou o Fundo Monetário Internacional a melhorar a previsão de crescimento da economia brasileira. O fundo estima um crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil de 5,3% este ano, 1,6 ponto percentual a mais do que previa em abril. Mas para 2022, a projeção de crescimento foi reduzida para 1,9%. As previsões constam em uma atualização trimestral do FMI em seu relatório Perspectivas da Economia Mundial. Segundo a entidade, a recuperação deve ser mais rápida do que o esperado nas economias desenvolvidas, mas mais lenta para os países emergentes. Um dos motivos é o acesso desigual às vacinas contra o coronavírus. O FMI manteve a previsão de crescimento global de 6% este ano. E falando sobre coronavírus, um levantamento realizado pela Fiocruz apontou que as mortes por Covid estão em queda, mas os casos continuam crescendo. Mesmo em declínio, os números de casos e de óbitos ainda estão em patamar muito elevado. O novo boletim da Fundação Oswaldo Cruz informou que o número de mortes devido à Covid-19 está em tendência de queda no Brasil. Mas o de casos confirmados continua crescendo. Em mais uma semana, a tendência é de queda no número de óbitos e nos indicadores de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS. Por outro lado, foi registrado um aumento no número de casos no mesmo período. O levantamento indicou que Goiás e também o Distrito Federal ainda estão em zona de alerta para a disponibilidade de leitos de unidade de terapia intensiva, com ocupação acima de 80%. Outros 16 estados estão fora da área crítica para o atendimento, ou seja, abaixo de 60%, e 9 estão na zona intermediária, entre 60% e 80%. Entre as capitais, o Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília são as únicas com a taxa de ocupação de leitos de UTI da Covid-19 superiores a 80%. Apesar dos resultados, a Fiocruz alerta que não é hora de relaxar, já que os números de casos e também de óbitos diários ainda estão em patamar muito alto. E um estudo publicado no jornal científico The Lancet aponta que a segunda dose da vacina da AstraZeneca não aumenta os casos de coágulos sanguíneos raros com plaquetas baixas. O objetivo é diminuir algumas preocupações sobre os efeitos colaterais da vacina. Os dados mostram que 2.300.000 pessoas apresentaram trombose com síndrome de trombocitopênia após a segunda dose da vacina. A pesquisa, liderada e financiada pela AstraZeneca, avaliou casos relatados ocorridos em até 14 dias depois da administração da primeira ou da segunda dose em 30 de abril, usando o banco de dados de segurança global da farmacêutica anglo-sueca. A vacina da AstraZeneca é produzida pela Universidade de Oxford e teve problemas na corrida da imunização, devido aos atrasos da produção e possíveis ligações com alguns efeitos colaterais raros, que estão sendo investigados pelos órgãos reguladores. O estudo disse que as limitações da análise
incluíram a confiança em dados fornecidos por profissionais de saúde. E aqueles que foram vacinados, o que pode levar a uma subnotificação de casos. Ao menos 13 casos de trombose com síndrome de trombocitopenia foram identificados globalmente depois da segunda dose da vacina, em pessoas com idade entre 45 e 85 anos, incluindo 8 mulheres. Segundo mostra o estudo, cerca de 399 casos foram relatados depois da primeira dose. Em maio, o regulador de medicamentos da União Europeia desaconselhou uma segunda dose de AstraZeneca para pessoas que relataram TTS após a primeira dose. E mudando de assunto, olha só, incêndios sem precedentes deixaram um rastro de destruição nos Estados Unidos, onde moradores retornaram às suas casas para analisar os danos. Na Sibéria, as chamas avançam após uma onda de calor, no momento em que especialistas temem que o planeta se aproxima de um ponto sem volta climático. Um completo rastro de destruição foi o que um casal de americanos encontrou ao retornar para a casa onde viviam no estado americano do Oregon, em uma região que foi consumida por incêndios sem precedentes. Jim e a companheira Pen disseram que se arrependeram de deixar a residência, já que consideram que a propriedade foi construída para ser capaz de resistir às chamas. Mas especialistas que relacionam os incêndios que tomam conta do Oregon e da vizinha Califórnia a mudanças climáticas alertam que estes são sinais vitais que mostram que o planeta se aproxima de um ponto sem volta climático. Ter um lugar seguro para dormir agora é do desejo de Deus. Temos amigos dormindo em barracas, muitos. Na Sibéria da Rússia, as florestas da República da Iacútia também ardem em chamas. Uma onda de calor em junho provocou incêndios que arrasaram mais de 1,5 milhão de hectares. A cada verão, o fogo aumenta nas florestas da Sibéria, assim como o degelo do permafrost, que vem colocando várias cidades do Ártico em risco. Há cerca de 2 semanas, o presidente Vladimir Putin garantiu que Rússia e Estados Unidos têm interesses comuns no que se refere à mudança climática. Já os cientistas pedem ações rápidas e radicais em vários setores, como o fim do uso da energia fóssil, a restauração dos ecossistemas e a busca por um novo modelo de crescimento antes que seja tarde demais. E falando sobre esporte, o Brasil segue firme na disputa do título olímpico do futebol masculino. Hoje pela manhã a seleção venceu a Arábia Saudita por 3-1 e se classificou para as quartas de final. O Brasil derrotou a Arábia Saudita e avançou para as quartas de final na liderança do Grupo D. A seleção começou à frente com um gol de Matheus Cunha. A Arábia Saudita conseguiu empatar. E mais uma vez o atacante Richarlison foi decisivo, marcando 2 gols na reta final da partida e se isolando na artilharia do torneio com 5 gols. A seleção volta a campo no sábado para enfrentar o Egito, o segundo colocado da chave C, pelas quartas de final. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.